Vamos importar agora um botão do Photoshop. Só que antes disso, eu vou criar um arquivo no Photoshop para que a gente possa importar. Vale lembrar que nós temos alguns estados aqui, né? A gente tem o normal, que é o botão como vai aparecer. A gente tem o rollover, que é quando passar o mouse down, que é quando a gente clicar, e o active, quando o botão estiver literalmente ativo. Ou seja, a gente pode criar 4 estados para o botão. Eu vou criar apenas normal, rollover e mouse down. Bom, eu estou aqui com o Photoshop CC aberto. Eu vou criar um arquivo, Ctrl N, normal. Eu vou colocar aqui 180 de largura por 45 de altura. Então eu tenho aqui o tamanhozinho de um botão. Vou dar um zoom. 2 cliques para desbloquear a camada e eu vou criar aqui um botão com cantos arredondados. Ok. Considerando que talvez alguns efeitos não apareçam, por exemplo, de cara que eu já vou tirar o contorno. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Não, não quero contorno, vamos trabalhar aqui o preenchimento. Ok, eu vou usar esse verde aqui. Tá, vou fazer um botão relativamente simples, até porque o objetivo não é o botão em si, mas como usar isso lá no Adobe Music. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, cadastrar. Deixa eu colocar esse texto aqui com a cor branca. Vou diminuir o tamanho dele para 28. E vou centralizar ele. Eu posso selecionar os 2 itens aqui e centralizar. Então, ok. Eu tenho aqui a camada e o botão cadastrar. Eu vou colocar aqui normal. Vou duplicar essa camada, botão direito Duplicate Layer, normal. Vou colocar rollover. E aqui no rollover, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor desse retângulo. Eu vou colocar ele um pouco mais escuro. Botão direito, duplicate novamente. Vou colocar agora mouse down. Vou mais uma vez selecionar aqui a ferramenta. Eu vou colocar aqui um amarelo. Deixa eu colocar aqui um verde mais escuro ainda. Tá? Diferente. Ok. Bacana, eu vou dar um Ctrl S aqui. Eu vou salvar na pasta de imagens mesmo. Botão Photoshop. Bacana, agora vamos aqui para o Adobe Music. File, Place Photoshop Button. E aqui em imagens eu tenho um arquivo PSD, é o único que ele vai reconhecer. Abrir. Então aqui, ó, perceba que ele já reconheceu os nomes. Mas Adriano, como ele sabe? Bom, é simples. Se você usar os nomes específicos que eu usei, normal, rollover e mouse down, ele literalmente vai identificar isso, tá? Então eu vou dar um OK e vou clicar. Perceba que o texto ele não trouxe, mas aí isso é o de menos, porque a gente cria o texto aqui no Photoshop, ou melhor, aqui no Adobe Music. E eu vou dar um Command Shift E e vou visualizar isso aqui no navegador. Então olha só, normal, passei o mouse, cliquei. Normal, passei o mouse, cliquei. Então perceba como é simples criar um botão direto do Photoshop e trazê-lo aqui para o Adobe Music.